Glória a Deus, graça e paz. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, onde vamos falar sobre a rainha de Sabá. Oh, aleluias! Vamos ao nosso estudo? Se você estiver gostando assim do nosso canal, esse canal é da bênção, vamos fazer chegar nos 4 cantos da terra, vamos? Vamos fazer esse povo conhecer a história, né? A história da Bíblia, onde tudo começou, né? A história da igreja, aleluia. Então vamos lá? E ouvindo a rainha de Sabá sobre a fama de Salomão no nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Sabá, um neto de Cuxi, assentou-se na Abissânia. Embora muitos reis gentios e poderosos vieram a Salomão, nenhum destes monarcas foram mencionados em particular, exceto a rainha de Sabá. O Espírito Santo reservou esta dignidade a uma mulher, e além disso, ela foi honrada pelo Senhor mesmo, em Mateus 12, do versículo 42, onde ele presidisse o seu reaparecimento na ressurreição. Evidentemente, a rainha de Sabá ouviu muitas coisas maravilhosas a respeito de Salomão, mas parece que, a princípio, ela não acreditou nos relatos. Mas, depois de um certo tempo, movida pela repetição dos relatos, ela resolveu pôr o assunto à prova. Ela empreendeu uma viagem bem longa e custosa, e a sua busca não foi em vão. Quantos hoje em dia, como essa rainha africana de antigamente, ouvem sobre a fama de um maior que Salomão, e como ela não acreditam no relato, e diferente dela, não se dispõe, pois aprova o que ouviram. Na era do reino vindouro, grandes homens e mulheres de todas as partes do mundo virão para sentarem-se ao pé de Jesus. E farão isso para que suas perguntas difíceis quanto à agricultura, à indústria, à ciência, à medicina e outras áreas, sejam respondidas como Salomão de antigamente. O nosso Salvador dará a estes embaixadores respostas às suas perguntas mais difíceis. E veio a Jerusalém com uma comitiva muito grande, com camelos carregados de especiarias e ouro em grande quantidade e pedras preciosas. E quando chegou a Salomão, propôs-lhe tudo o que tinha em seu coração. O nosso Senhor dá ênfase sobre esta viagem tão longa dela, Está lá em Mateus 12, do versículo 42 e Lucas 11, 31. O que tinha em seu coração diz respeito às perguntas espirituais que foram respondidas imediatamente por Salomão. Todo o restante, o ouro, as pedras preciosas e etc., eram simplesmente como amontoado de coisas sem valor, em comparação às grandes questões relativas à deidade e à eternidade. E Salomão lhe declarou todas suas palavras, e não houve nada que o rei não pudesse lhe declarar. Aleluia, Jesus. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão,
e a casa que tinha edificado, a comida de sua mesa, o assentados servos, aleluia, e os estados e as vestes dos que serviam, os seus mestres, salas, e os seus holocaustos que sacrificavam na casa do Senhor, e ficou sem fôlego. Isto é um indicativo de que acontecerá na era do reino vindouro, quando os embaixadores de todas as partes do mundo irão a Cristo, e pela primeira vez na história humana, o homem verá o que este planeta pode ser com Satanás encarcerado e o Senhor Jesus Cristo reinando como Rei dos reis e Senhor dos senhores. E disse ao rei: verdade é que ouvi em minha terra dos teus feitos e da tua sabedoria. Embora seja um relato verdadeiro, muitos hoje em dia, e a maioria, não acreditarão no Senhor, mas na era do reino vindouro acreditarão e sem reservas. Aleluia. Mas eu não acreditava até que vim, e os meus olhos viram, e eis que não me tinham contado nem a metade. É maior a tua sabedoria e os bens, e a fama do que eu tinha ouvido. Qualquer coisa que se possa dizer a respeito de Cristo, do qual Salomão era um tipo, não se tinha contado nem a metade. Aleluia. Está lá em 1 Coríntios 2, do versículo 9 ao 10. Bem-aventurados os teus homens ditosos, estes teus servos, que estão continuamente diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bem-aventurados são todos aqueles quem seguem Cristo e prezam o que ele fez por nós na cruz. Aleluia, Jesus. O Senhor teu Deus seja bendito, pois que se agradou de ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor amou sempre Israel e te pôs por rei para que procedas com direito e justiça. Isso indica o fato de que esta rainha agora conhece o Senhor e aceitando-o desde modo como o Senhor de sua vida. E deu ela ao rei 120 talentos de ouro, perto de 60 milhões de dólares em moedas do ano de 2004. Aleluia. E espécies aromáticas em grande abundância e pedras preciosas. Nunca veio tanta abundância de especiaria como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Na era do reino vindouro, o que tudo isso tipifica, tais presentes seriam entregues a Cristo, mas sempre e sem exceção, o que ele dará em troca será muito maior. A frota de Irão, que havia trazido ouro de Ofir, trazia também de Ofir grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. E da madeira de sândalo fez o rei baluastres para a casa do Senhor e para as casas reais, harpas e também salteiros para os cantores. Nunca veio tanta madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. Dizem que a madeira desta árvore de sândalo era a mais procurada para fabricar instrumentos musicais. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e tudo o que pediu, além do que Salomão lhe havia dado por sua generosidade. E ela então retornou e se foi para sua terra com os seus criados. Ela levou muito mais de volta do que ela possuía antes de vir. Segundo o costume daquele tempo, a tradição diz que ela deu
à luz um filho de Salomão, cujo nome era Melimeleque, do qual os antigos soberanos da Abissínia, Etiópia, afirmam ter procedido os seus antepassados. Aleluia! Que história, né? Quando eu começo a ler, assim, parece que eu faço uma viagem no tempo. Parece assim que eu fico vendo, sabe, passo a passo, os acontecimentos. Isso é muito bom, né? Então, se você gostou, envie para um amigo, assine o canal. Esse canal é da bênção. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima.